o rei fez. O rei era mau, era ruim? Não. Foi induzido. Foi induzido. A política, ela é conduzida dessa maneira. Isso está acontecendo com o presidente da República, vai acontecer com todos os presidentes que olharem para os crentes com bons olhos. O Ramã falou: o senhor não pode tolerar isso, rei. Todo rei, todo presidente que tolerar, que for simpático à obra de Deus, que temer a Deus, eles vão tentar destruir até matar. Por quê? Porque eles estão podres, eles estão bichados, contaminados. São os comunistas corruptos, trabalhando para dominar, como fizeram na Cuba, na Venezuela, na Bolívia, em outros países, e o povo fica na situação que ficou. Se você acha que o Brasil está difícil, com toda a dificuldade, para cada 5 pessoas no mundo, o Brasil alimenta uma. São 193 países reconhecidos pela ONU. Tem mais do que isso, mas oficialmente 193. O Brasil é o terceiro que mais vacinou, tem 190 atrás do Brasil, e nenhum chefe de Estado lá é chamado de genocida. E o Brasil é o terceiro que mais vacinou, sem produzir a vacina. Está na frente até de países que produzem, como a China, e o presidente é chamado de genocida. Por que ele é chamado? Por causa de vacina? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles querem induzir, jogar o povo contra ele, é porque ele gosta da obra, ele gosta da igreja, ele gosta do povo de Deus, ele gosta da palavra de Deus. Sua esposa é mulher de Deus. Então, todo chefe que entrar lá, e, segundo a visão do Ramã, tolerar os crentes, eles vão tentar destruir e colocar para fora. Todos. E estão tentando, o homem não consegue dormir. O homem está aflito, está sofrendo. Hoje ele mandou mensagem para mim às 4 e pouca da madrugada. Eu falei: eu estou acordado orando pelo Senhor agora, eu falei para ele. Pela nação. Estava lá acordado, madrugada. Então, e nós que estamos na linha de frente? Os mais expostos, médicos, são os que trabalharam na linha de frente do Covid. Espiritualmente, no mundo espiritual, eu e você que estamos expostos. Então, eventualmente, Satanás vai tentar desanimar o seu coração, deixar você abatido, vai te colocar um sentimento de injustiça, que você não é reconhecido, que você está injustiçado. Só que existe um antídoto, uma vacina para isso. É você não ter projetos para você trabalhar no bolso. Que aí você não vai dar brecha a Satanás para sua que não está sendo lembrado, que está sendo maltratado, prejudicado, que o bispo nunca apresenta você para o apóstolo. Deus está no controle, Deus te conhece. Não tenha projetos pessoais, trabalhe nos projetos de Deus. Continuando, olha lá, só o título. O rei, isso tudo que eu falei aqui foi com base no título ali. Continua, filho, por favor. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do 1º mês, e, segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei. Ou seja, aos parlamentares, né? Sim, senhor. Aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei, Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Amém. Olha só, vê se tem como reverter uma situação dessas.
Você já imaginou se no Brasil todas as grandes autoridades, governadores, prefeitos, parlamentares, Senado Federal, Congresso, resolvesse perseguir a igreja evangélica? Nós temos muitos parlamentares evangélicos, nós temos, mas quando o Ramã passa, eles batem continência. Eles são covardes, infelizmente. Eles se curvam. Eles vão para lá com a promessa de que vão defender a obra e depois se curvam para os Ramãs. Se curvam por causa dos seus projetos pessoais. Eles não têm o compromisso que nós temos. Eles estão preocupados em fazer a vida deles, infelizmente. E aí o que o Ramã acena, Ramã passa, eles se curvam. Salve o mestre. Tem poucos que batem de frente. Eu não duro uma semana lá dentro. Uma semana. Porque a minha causa é a do reino de Deus. O meu projeto é o do reino de Deus. E não quero nem saber quem botou fogo no mar. Eu quero comer peixe assado. Eu não quero saber quem botou fogo no mar. Então, a obra de Deus é a obra de Deus. O resto pode esperar. Presta atenção nisso aí. Você acha que dá para reverter uma situação dessa? Veja o que é a fidelidade e o compromisso de aliança. O sujeito correto, honesto como Mordecai. Ninguém nem conhecia Mordecai, ficava lá na porta do reino, parecendo um bobo da corte. Só que o coração dele tinha uma aliança, um compromisso. Você, de repente, eu não sei nem o seu nome. E o bispo, que deveria falar de você para mim, não fala. Só que o seu coração pertence a Deus. Daqui a pouco Deus coloca o Ramã para puxar o seu cavalo na praça e o povo para te aplaudir. Você vai ver como é que chega a situação. Rapaz. Até parece que alguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém. Então as leis do Senhor são diferentes. São diferentes. Deus age diferente dos homens. E os governadores foram convocados. Vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Ou seja, nós vamos nos unir para acabar com os crentes. Esse era o pensamento deles. Continua, por favor, filho. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Duodécimo é o 12º mês, é isso? Sim, senhor. O 12º, dezembro nosso, né? Sim, senhor. No caso, o nosso dezembro, vai. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Sussã. O rei Ramã se assentaram a beber. Mas... Peraí. Perdão, o rei e Ramã. Sim, senhor. O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Sussã estava perplexa. Assustada. Não é Sussana, é Suzã. Suzã. E o que acontece? Perplexo, porque é uma coisa absurda. Hoje eles não fariam desta maneira, até porque a reação seria no mundo inteiro.
a própria ONU, né, iria entrar no assunto, e as principais nações, como os Estados Unidos, né, hoje eles fazem diferente. A coisa é moral, a coisa é feita nos bastidores, os projetos iníquos, esses que tentam voltar ao poder já têm o plano deles: exterminar, extinguir com os crentes, não fisicamente falando, mas acabar com a fé, apertar ao máximo, até porque a igreja de Cristo hoje, você está ouvindo o que eu estou falando, filho? Você do canto aí, vocês estão conversando os dois? É você mesmo que olhou para trás, o moço do seu lado de cá. Vocês estão entendendo direitinho? É o que está do seu lado aí. É esse. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Por favor. Então, o que eles querem? Eles vão apertar ao máximo para que o povo pense que não vale a pena seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo. Até no deserto, o povo estava sem nação, peregrino no deserto. Os Ramãs apareceram no meio ali para fazer oposição a Moisés e conseguiram provar para uma boa parte que não valia a pena seguir a Moisés, que era melhor retornar, né? Chegando a dizer, não tinha cova para a gente lá no Egito, né? Então, vai ser sempre assim. E os mais fracos, os mais vulneráveis, né? E as igrejas que formam o povo em cima de promessas, de pétalas de rosas, mar de rosas. Você que prega que estar com Deus, estar com Jesus é um mar de rosas, você vai perder o seu povo para a tribulação, para a perseguição. Você que prega o reino de Deus como âncora, você que prega o reino de Deus como alvo, como principal objetivo, você vai multiplicar o seu povo. Se o seu povo está alicerçado em cima de milagre, de promessa, você vai perdê-lo. Não tem estrutura. Mas se você cria raízes e ensina que o tesouro onde o coração deve estar é Jesus Cristo, esse vai ter o seu povo multiplicado. Amém? É isso. E paralelo a isso, você mostra o poder, a grandeza, os milagres. Só que a fé do povo tem que estar na promessa, na palavra do reino de Deus, na vida eterna. Tá? E Ramã estava certo de que os judeus, os crentes, seriam extintos. Tá? Por favor, um outro bispo, pastora. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Meu Deus. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber, como que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Rataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai,
à porta do rei. Momento, Mordecai, ele decidiu se humilhar diante de Deus e da situação. E foi sugerido a Mordecai que não se humilhasse. Mas ele não aceitou. Porque a ocasião é essa. O tempo de se humilhar e clamar, submeter-se a Deus. Porque tudo se reverte através da oração e da humilhação. Quando entendemos que não somos nada, que a dependência é total de Deus, é que Deus age na nossa vida, se manifesta e mostra o poder e a grandeza dele. Toda vez que você se enche de vaidade, de soberba, de razão, toda vez que você começa a se achar injustiçado, que não está sendo recompensado, achando que faz alguma coisa que deveria ser recompensada, o poder de Deus se afasta de você. Quando você percebe que não é nada e se humilha, se esvazia de si, se submete a Deus, então a sua unção se multiplica. E o seu ministério começa a fluir, as coisas começam a acontecer. Porque a melhor maneira de se atrair o poder de Deus é se humilhando diante de Deus. Presta atenção, continua, filho, por favor. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Rataque, e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Meu Deus, espera aí um pouquinho. Que coisa linda, fiquei emocionado agora. Que coisa linda, que homem. Que confiança, que fé. Que aliança era essa que Mordecai tinha com o Todo-Poderoso? Pelo que eu entendi, ele falou para Ester: se você se calar, de outra parte, ele falou isso aí? Outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Que sujeito é esse? Meu Deus! Que visão para quem vivia na porta do palácio. Se você, a rainha Ester, era sobrinha dele, se calar, de outra parte virá o quê? O socorro e o livramento. Deus está dizendo para mim e para você que o que Ele quer mesmo é que eu e você sejamos participantes da glória do Evangelho. Deus quer que eu e você façamos parte do projeto dEle. Mas se nos calarmos, se negligenciarmos,
se nos acovardarmos, de outra maneira, a palavra de Deus será pregada, com você ou sem você, comigo ou sem mim, a palavra vai ser pregada. O evangelho vai adiante. Pode levantar o Ramã que for na face da terra. O projeto de Deus nunca será parado. Com você ou sem você, comigo ou sem mim, conosco ou sem nós, a obra vai adiante. Então é melhor que ela vá adiante conosco, já que fomos chamados. Então saibam os tiranos, saibam os perseguidores, e o sujeito que disse que se voltar ao poder, vai colocar cada pastor, cada líder no seu devido lugar. E eu mandei a resposta para ele, que ele deve voltar para o lugar onde deveria estar, de onde não deveria ter saído. Vocês devem ter visto isso. Porque quem me coloca no devido lugar é Deus, não é tirano, não é cachaceiro, não é Ramã. Homem nenhum vai me botar no devido lugar. Quem me põe no meu devido lugar é o Deus Todo-Poderoso que me chamou. Só a Ele eu respondo. Só Ele. Então, custa o que custar, custa a minha vida, o meu sangue. Porque a minha alma sabe muito bem para onde vai. Então, olha o que o Mordecai falou. Meu Deus do céu. Mandou um recado para a sobrinha. Provavelmente ele quis dizer o seguinte: vai ver se você não foi levantada rainha, já que não era nada também, para isso. Não é verdade? Isso é para mim e para você. Você não está aqui como primícia, parte dela, para ser glorificado, para ser beneficiado, aplaudido, reconhecido, e sim para executar o projeto de Deus na terra. Nós fomos chamados para isso é que fomos chamados. E olha o Mordecai, olha a visão deste homem. Ele disse: se você, rainha, não colaborar, como rainha, não contribuir, não fizer parte, esse socorro virá de outra parte, quer dizer, de outra parte se levantará o judeu socorro, para o judeu socorro e livramento. Meu Deus, como é que um sujeito pode acreditar num livramento estando numa situação dessas? Ninguém de nós nunca chegou nem perto disso, de tão grave situação. Nunca a igreja chegou a um ponto daqueles. Olha só, todos os governadores, ou seja, dos estados empenhados a matar os judeus, todos os prefeitos, todos os parlamentares, todo mundo, e o sujeito que estava para combater isso, não era absolutamente nada politicamente. Já me foi sugerido tantas vezes que o político A, B ou C vai salvar, e quem vai salvar a igreja é Deus. Só Deus pode fazer isso. E Deus tem o controle, a receita. E Mordecai, usado por Deus, falou para a rainha Esther: se você não se levantar, se você não agir, o socorro virá de outra maneira, de outra parte, mas a sua casa será atingida. Continua, por favor, filho. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais. Vai. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer,
pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Ou seja, Mordecai conseguiu que Ester se despojasse, abrisse mão dos projetos pessoais, da mordomia que a rainha tinha, porque a mordomia da rainha Ester a fazia pensar, duvidar, se ela realmente deveria ou não agir a favor dos judeus. Perder a mordomia. Às vezes, o que amarra, o que emperra o ministério do bispo e do pastor é o pensar em si e nos seus, ao invés de colocarem como prioridade a obra de Deus, o projeto de Deus. Se você pensar primeiro no que Deus quer de você, no projeto dele, se você priorizar a obra de Deus, a salvação do povo, porque ali o que estava em jogo era o povo crente, a vida deles. Hoje também não é diferente. É a salvação do povo é que está em jogo. E você pensa em si próprio, nos seus projetos, a sua preocupação, o seu bem-estar, ou salvar as vidas daqueles que se perdem. E Ester se conscientizou, Ester se colocou à disposição, ainda que a vida dela estivesse em risco. Ela disse: se deixar eu viver, eu vivo, se perecer, pereci. Mas depois que a palavra do tio, do Ramã, homem com aliança forte com Deus, crente de verdade, colocou para ela: se você ajudar, sua família e você vão se salvar. Se não ajudar, porque a Ester era a única esperança, teoricamente era a única esperança dos judeus, pois era judia e era a rainha, é a única que podia chegar para o rei e colocar a situação. Mas olha a fé do Mordecai, olha a aliança, olha a confiança desse homem em Deus. Se você fizer parte, salvará a sua vida, a sua família, a casa do seu pai, dos seus pais. Se não, nós não seremos desamparados, o socorro virá de outra parte. Que coisa, hein? Que coisa. Ontem eu mandei uma mensagem longa a um dos ministros que me expôs uma situação, e a minha filha Raquel até tomou conhecimento. Ela falou exatamente isso aí. Eu falei: a igreja deseja muito que os governos favoráveis e apoiem a obra, mas qualquer governo que não apoiar a obra, a perda e o prejuízo, porque a igreja tem o Deus que cuida, que apoia, que protege, que sustenta. Qualquer parlamentar, qualquer ministro, eu coloquei isso no intervalo da imposição de mãos. Foram 5 minutos de áudio. Eu falei: ministro, o nosso apoio é incondicional. E o nosso pensamento, o nosso desejo é que seja favorável à obra de Deus, não à igreja mundial. Mas se não for, saiba o Senhor que nós temos do nosso lado o Deus. Nós temos por nós o Deus de Mordecai. Eu disse a ele: nós temos quem nos garanta, quem nos sustente. E não adianta tirano, cachaceiro de espécie nenhuma se levantar contra a obra, porque Deus defenderá a obra. Deus defenderá a sua obra, o seu povo. Em qualquer circunstância Deus defenderá. E como soldados de Deus, nós não recuaremos. Só os covardes
é que vão pedir a carteirinha e sair fora. Os de Deus vão permanecer e vão à frente da batalha. Então, que mensagem é esta para os crentes? Né? Que visão do Mordecai, que coisa linda. Continua, por favor, Bispo Lopes. Ester convida ao rei e Ramã para um banquete. Começou a esquentar o negócio para o lado do Ramã. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Amém. Para um minuto aí. Esse favor que ela alcançou não tem nada a ver com o dia, com o humor do rei, o bom humor do rei naquele dia. Não, aquilo ali era contra a lei. Não tem nada a ver. Aquilo ali é o seguinte: toda vez que eu e você tomarmos uma atitude a favor da obra de Deus, ainda que isso coloque aparentemente a nossa vida em risco, a nossa liberdade, se não esmorecermos, se não nos curvarmos para o Ramã, se confiarmos até o último momento no livramento do Senhor, vamos achar favor diante do rei. Porque o nosso favor não vem de homens, não, vem só de Deus. Aprende isso. Essa história de igreja se apegar e se apoiar neste ou naquele, não. Nós nos apoiamos na promessa, na palavra, no poder de Deus. Foi assim que a igreja sempre sobressaiu e venceu. Quantas vezes, como estamos passando agora, estamos passando uma luta tremenda na igreja, tremenda. Mas alguns dos senhores não pegaram as lutas que eu e minha família passamos no começo, e alguns bispos. E que alguns desses Ramãs ofereciam favores se nos curvássemos a eles. Tentando até nos corromper, oferecendo. Nós liquidamos todas as dívidas da igreja se prostrares e me adorares. Quantas vezes bispos me ligaram, olha, se apresentou esse aqui oferecendo assim, assim, assim. Eu falo, e eu como sou um chucro, né? E na minha ignorância, eu faria tudo de novo, é claro. Diz que é para ir para os quintos. Não. É assim, é porque eu sou da roça, lá de Cineira, a resposta é essa. Entendeu? Sempre se apresentaram. Eu resolvo todos os problemas financeiros da igreja. Se o Valdemiro prostrar e me adorar. Não é assim, prostrar e me adorar. Essa é a expressão que eu estou usando quando Satanás ofereceu, mostrou todos os reinos do mundo, né, ao Senhor. É se eu passar para o lado deles, eles resolvem os problemas financeiros e processos, isso, aquilo. A minha resposta qual é mesmo? Programa o seu GPS para os quintos dos infernos que ele te leva lá. Eu posso ficar na porta do palácio, mas eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou depender dele, e o meu Redentor que vive daqui a pouco se levantará. É desse jeito. Desse jeito. Continua, por favor. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou
qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Você acha? O rei já estava decidido com o Ramã acabar com os judeus. Esther era judia. Você acha que se não fosse Deus atender o jejum dos judeus e a atitude de Esther em defender a obra, o povo de Deus, o rei ia oferecer metade do reino? Rapaz, olha a situação se revertendo, olha a coisa mudando. Olha o poder de Deus se manifestando. O rei falou: rainha, até metade, se você quiser, do reino. Até metade. Que maravilha. Isso é Deus dizendo para nós: nunca se curve a Ramã, nunca o reverencie, glorifique sempre ao Deus do céu, com o seu sangue se for preciso, com a sua vida se for preciso. Só Ele é digno de honra e de glória. Continua, por favor. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, do banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Rapaz, o que o jejum não faz? Rapaz, o jejum muda tudo, rapaz. O jejum verdadeiro, o jejum que toca o coração de Deus, muda tudo. Olha só, metade do reino. Continua, filho. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Olha, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, não, Mordecai não se curva nunca. então se encheu de furor contra Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Ramã a glória de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. A batata está amassando. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma força. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Olha só, em algum momento, não sei se você entende bem,
a linguagem, em algum momento do seu ministério, uma forca dessas foi feita para você. Você sabia? É figura, né, de linguagem. Em algum momento alguém tentou te prejudicar. Só que quando se jejua, quando se toca o coração de Deus, grandes livramentos nos são concedidos sem que saibamos. Muitos dos nossos livramentos nem chegaram ao nosso conhecimento, mas foram dados por Deus. Você acredita nisso? Quantas forcas já foram preparadas para nós? Quem as prepara é que cai nelas. Então, a nossa vida deve ser feita assim. A nossa vida deve ser feita assim. Deve ser conduzida desta maneira. Tá? Deve ser conduzida dessa maneira. Jejum, humilhação e oração diante de Deus. Não pensa você que esse ou aquele bispo, ou mesmo o apóstolo, vai garantir a sua integridade, a sua permanência, o seu sucesso. O Deus que cuida de você, que aprecia o seu sacrifício de jejum, é que vai te conduzir, te promover, te exaltar, levantar a sua cabeça. Amém? Ô diretor, eu estou achando que tem poucas câmeras ou estão trabalhando errado, tá? Infelizmente, estão trabalhando errado. Então, eu queria que você entendesse bem a palavra de Deus, porque a promessa, a palavra de Deus é a única que é eficaz, que não falha. Continua, por favor. Quem foi que levantou ainda há pouco? Por favor, vai, filha. Hamã forçado a honrar a Mordecai. Misericórdia, já chegou aí? Mas ele não fez a forca para Mordecai? Meu Deus do céu, está dando tudo errado para ele. Deixa eu recapitular aqui. O Hamã não é o segundo homem do rei, é o vice-presidente. O Hamã não fez, ele não tem carta branca do rei para matar os judeus. E ele não está irritado porque o Mordecai nunca se curva para ele. Porque o que esses tiranos querem é que nos curvemos, tá? É que venhamos colocar tapetes e reverenciá-los como se fossem deuses. Você sabia disso? O Hamã não fez uma forca de quantos côvados? Um côvado dá o quê? Perto de 45 centímetros, né? De quantos côvados a forca? Vai dar aí uns 20 metros de altura, mais ou menos. Que é para todo mundo ver. Né? Continua, filho, vamos lá. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Nele se leu. O rei estava com algum problema, alguma dívida, algum processo? Por que o rei não pôde dormir? Porque quem revela ao rei a importância que temos para a sociedade é Deus. O rei tinha que saber a importância que Mordecai tinha. Mas quem poderia interceder pelo Mordecai? Ninguém. Deus não deixou o rei dormir. Não, você não vai dormir. Você vai ver o que um crente que tem aliança comigo pode fazer pelo seu reino. Eu vou mostrar a você, o rei Assuero, que o Mordecai é mais importante que o Hamã para você. Eu vou mostrar, Deus disse. Então você não vai dormir. Não se preocupe se o seu bispo não expõe o seu ministério perante o responsável da igreja. Porque quem faz isso é Deus. No momento dele. Quem exalta a sua cabeça é Deus. Quem vai te recompensar é Deus. Deus é perfeito. A
Aprende isso. Aprende a confiar nele. Continua, por favor. Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior. Peraí. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior. A leitura, meu filho, ela conta muito quando ela é lida do jeito que tem que ser. Sim, senhor. Vírgula, ponto, exclamação, interrogação. Aliás, eu aprecio muito a leitura. Eu acordo às 2 da manhã e até às 4 da manhã eu leio. De 2 às 4 da manhã, todos os dias eu leio. Faça isso. E a palavra, né? Ficar lendo jornal, Covid-19, não. É a palavra. Continua, por favor. Volta e leia, por favor. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Olha que coisa, hein? Toda vez que alguém preparar uma forca para você, é figura, tá, de linguagem, ou um laço, ou alguma coisa para lhe prejudicar, agradeça, porque o livramento acompanha, vem junto. A promoção vem junto. Quando alguém preparar uma situação para destituir você, a sua promoção caminha ali. É impressionante como Deus cuida dos seus. É impressionante. O Ramã já estava entrando lá e contando com aquilo. A forca estava preparada. E Deus foi na frente e preparou uma promoção para o Mordecai. Olha só. E o rei não escolheu o Ramã para honrar o Mordecai por causa daquilo que Ramã havia preparado contra ele. Não, foi Deus quem preparou tudo, presta atenção. Tanto é que ele perguntou: quem é que está aí no pátio? E os servos responderam: o Ramã. Os reis lhe responderam: Ramã está no pátio. Disse o rei. Entrou Ramã, e ele disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Espera aí um pouquinho. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí é que nós entramos. Se o rei deseja te honrar, nem Valdemiro, nem ninguém vai impedir que você seja honrado. Ninguém. Mas quais os critérios? Como é que eu vou saber se o rei deseja me honrar? 1 Samuel, capítulo 2, se eu não me engano, mostra muito bem a quem o rei deseja honrar. É isso mesmo, filho? 1 Samuel 2,30. Olha lá.
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Você sabe quem é que o rei deseja honrar, não? Não sabe ainda não? Se não sabe, eu vou ler de novo. Quem? Não. Presta atenção. Presta atenção. A quem o rei deseja honrar? Quem é o rei? É Deus, é Jesus. E a quem ele deseja honrar? Os que honram a Ele. Então pronto. Sou eu que determino o seu sucesso, então? Sou eu que determino o seu crescimento? Não. Não tem Ramã, nem açoeiro que impeça o seu crescimento, ou que impeça que você seja honrado. Ninguém. Não atribua fracassos a este ou aquele, a perseguidores. Nenhum perseguidor na face da terra impedirá que você seja honrado se você honrar o rei. Ninguém. Deus tem os caminhos dele, as regras dele, as receitas dele, os projetos dele. Não existe ninguém capaz de impedir a Deus de executar os seus projetos. E quem o honrar, será honrado por ele, ainda que ele tenha que enforcar Ramã. Ainda que ele tenha que tirar Ramã do seu caminho. Quem entende o que eu estou falando? Isso quer dizer que depende exclusivamente de você o seu sucesso, o seu crescimento. Eu convivi uma situação parecida em outro ministério. E não houve Ramã que impedisse a Deus de me honrar. Nunca houve. Não tem como. Aliás, quem estava lá na África viu isso. O Ramã aparecia lá na África e ele prometia, ele jurava. Ele reunia os pastores, sem a minha autorização, era o líder do país. O Ramã aparecia lá com a mala cheia de relógios, cheia de presentes, cheia de coisas, de bugigangas, e reunia os pastores e fazia assim, assim, assim. Mas caiu na própria forca que ele construiu. Aliás, ele pegou 6 anos de cadeia. E perdeu o ministério dele para sempre. E quem estava lá viu isso. E chegavam para mim tristes: bispo, fulano está aqui no país, eu fiz isso e isso. Falei: deixa ele fazer, porque o meu ministério é conduzido por Deus. Conclusão: andando com a pelota no pé, com jipe, sei lá que diabo que é aquilo, e condenado e sem ministério, sem família. Alguns aqui sabem muito bem de quem eu estou falando. Por quê? Então aprenda isso. Aprenda. Ninguém pode contrariar uma ordem do Rei Jesus. Amém? Quando o Rei Jesus dá a ordem, não adianta fazer forca para nós. Quem a fizer cairá na própria forca. É assim que os crentes vivem, confiantes, dependentes de Deus. E mais do que isso ainda, nós que fomos chamados para estar na linha de frente, temos que viver nessa dependência, nessa confiança.
E o Ramã estava no pátio. O que que deu lá, minha filha? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém. Puxa, rapaz, é impressionante, né, rapaz? A coisa é impressionante. Eu não sei como é que nenhum cineasta de ponta, tipo aqueles lá de Hollywood, não fez um longa-metragem. Vai dar um filme extraordinário. O filme mais impactante que eu já vi na minha vida são os 10 Mandamentos. Mas aquele original, acho que tem 4 horas, né? E alguma coisa. Rapaz, que coisa. Quando eu vi pela primeira vez os 10 Mandamentos foi no cinema. Eu comi uns 10 saquinhos de pipoca, mas quando eu saí... Rapaz, que filme! Aí inventaram aí, fizeram uns aí com uns cheirador de pó, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? É, você vê o nariz do cara, está até arrebitado, tanto cheirar pó. Mas aí não tem inspiração, não tem, na verdade, não tem graça. Não tem graça. Mas aqueles feitos com os atores americanos, né? Vocês assistiram, com certeza. Que impactante. Fizeram com os caras, tinha até uns 3 de cisneiro nesses últimos. Né? O Moisés desse filme que faz aí. Eu conheci o cara lá de Cineiro, da Piruçu. Que coisa feia. Mas vocês viram também, vocês já devem visto. Não é. Tem gente que acha que é perseguição, mas não é, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Até o Josué deles, até a moringa é diferente, já viu? Ah, peraí, ó. Parecia mais filme de Mazzaropi, entendeu? Não, quem gosta de filme deve ter ficado escandalizado. É estranho, né? Mas... E o Noé deles? Barco, pior do que o meu barco, a arca. Não é Noé, exatamente. Mas vou falar com você. Olha, continua, filho, vamos concluir isso aí. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai. Faz do jeito que você falou, né? Vamos honrar. Vai lá. Que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém. Puxa vida. Sabe, eu estou pensando, se o projeto de Naamã, por exemplo, o rei deu tudo que Naamã precisava, mansão, dinheiro, carros, os melhores de cavalos, empregados,
ouro, prata. E ele falou para a mulher dele: eu não estou satisfeito porque o Mordecai não se curva para mim. Então você já imaginou como é que ficou o coração e a alma do Ramã? Ele próprio tem que puxar o cavalo na praça com o Mordecai em cima. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E todo mundo sabia da implicância, da perseguição, da humilhação que o Ramã impunha a Mordecai e aos judeus. Você já imaginou os governadores assistindo aquilo? Porque todos eles estavam com a carta que é para executar os judeus. Você já imaginou? A carta assinada pelo Ramã e selada com o anel lá, que o rei deu a ele. Aí os governadores falaram: pera, aquele anel, Mordecai em cima do cavalo, vestido de rei, com coroa de rei. E aquele que está puxando o cavalo não é o que queria matá-lo, que fez uma forca para ele? Rapaz, será que alguém duvida da palavra de Deus ainda? Será que tem algum pastor, algum bispo, alguma esposa que duvide que se você for fiel e sacrificar o seu jejum a Deus, tocar o coração de Deus, alguém vai impedir a Deus de te honrar? Será que há algum crente me vendo agora, me assistindo na televisão ou na internet, ouvindo essa palavra, que tem dúvidas de se proceder de forma correta, fiel a Deus, alguém vai impedir a Deus de honrá-lo? Não, não tem como, não tem jeito. Se o rei não te honrar, é porque você não mereceu honra, é porque você não semeou a boa semente, é porque você não tocou o coração do rei. Não põe a culpa em ninguém, nem que tenha que botar o próprio Ramã para puxar o seu cavalo, nem que ele tenha que dar a coroa dele, as vestes dele, mas se você tocar o coração de Deus, Deus vai te honrar. Não tem como, não tem como, não tem como. Deus vai te honrar. Cansou, Ismael? Você cansou? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então, a palavra de Deus é pura. A promessa de Deus é fiel. Um outro bispo continuou, por favor. Você vai, doutorzinho. Você esqueceu onde era, doutorzinho? Não, senhor apóstolo. Continua, por favor. Ramã, depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ué, aquele pano de saco que o Mordecai usava passou para ele? Quer dizer que se os nossos perseguidores é que serão humilhados, é isso? Essa lição para nós, na verdade, esse ensinamento é o seguinte: quanto mais você se humilhar diante de Deus, mais Deus vai te exaltar perante os homens. Quanto mais você se exaltar, mais você será humilhado. Se humilha para Deus te exaltar, para Deus te honrar. E Ele honra mesmo. É certo que Ele honra. Ele honra. E eu testemunho isso para você. O Ramã voltou para casa, provavelmente um homem da estirpe, um homem de fina estirpe, como o Ramã não tinha pano de saco, teve que pegar emprestado. Cobrir a cabeça. O Mordecai já estava acostumado à humilhação, não estava? Mordecai abria o guarda-roupa dele, escolhia qual o roupão que ele ia botar de saco de estopa.
Ele já tinha uma coleção deles. O crente que tem uma coleção de panos de saco em casa vai andar com a coroa do rei. O Ramã deve ter falado para algum servo lá: fala para o Mordecai, já que passou para mim a humilhação, para ele me emprestar a roupa dele. É assim. Continua, filho, por favor. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Amém. Meu Deus. Quer dizer que quando a mulher do Ramã deu conselho para ele fazer a forca, ela não sabia que ele era crente, que Mordecai era crente. Não é isso? Hein? Ela falou: se ele é judeu, ou seja, se ele é crente, se ele descende do povo de Deus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Que mensagem é essa aqui? Que força tem essa palavra de Deus? Quer dizer que quem descende do povo de Deus, tirano nenhum prosperará contra ele. Não há poder para envergonhar e derrotar aqueles que servem a Deus. Quem está entendendo isso também? A própria mulher do Ramã. Que coisa, hein? A própria mulher do Ramã disse a ele: se esse Mordecai for crente, se ele for lá da Mundial, você entendeu, filho? Se ele for desse povo barulhento, ninguém prevalecerá contra ele. Você já começou a cair diante dele, é assim, não tem jeito. Pode bater, pode pisar, pode humilhar, pode se levantar, vai levantar para cair. Porque quem vai prevalecer, quem toca o coração do rei, esse será honrado. Esse será honrado. Que coisa, hein? Que coisa. Puxa vida, que alimento é esse que Deus dá para nós? Não foi ela que aconselhou para ele fazer a forca? Provavelmente, se ela soubesse que se tratava de um crente fervoroso, ela falasse: quer saber de uma coisa? Fica amigo dele, menino. Menino, traz ele para comer um franguinho aqui em casa. Menino, não mexe com os crentes, hein? É linda a palavra, hein? É para queimar o coração, não é? Rapaz, fica amigo dos crentes. A rainha, não foi a rainha que falou, a rainha da Inglaterra? O que ela falou? É melhor enfrentar um exército armado até os dentes do que um homem de oração. Não é ela, foi ela que falou isso aí? A mulher do Ramã fez essa parte aí. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam esses ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Ester denuncia a Ramã. Por favor, um outro. Agora eu quero uma pastora para ler. Dessas que gostam de ler, que gastam um pouco do tempo lendo a palavra. Por favor.
Vai lá, filha. Esther denuncia a Ramã, que é enforcado. Veio, pois... Peraí, minha filha. Você falou um negócio muito grave aí. De novo, já devagar, vai. Eu gostei dessa aí. Esther denuncia... Eu não tenho nada contra esse cara não, entendeu? Particularmente, eu não tenho nada contra ele. Mas se ele fizer a forca, que ele caia nela. Não é verdade? Também não vou falar, tudo bem, né? A gente perdoa, mas já que ele fez, né? Vai deixar estragar tantos metros de corda, assim. Lê, por favor, repete aí. Por favor. Esther denuncia a Ramã, que é enforcado. Jesus. Vai, filha. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Peraí, parece que é a terceira vez que ele fala isso para ela. Isso quer dizer que quando alguém entra em jejum, diante de Deus, se santifica, Deus, ele abre um leque de oportunidades na vida do crente. Se você orar, jejuar e se humilhar, toda hora que você estiver diante de Deus, ele vai falar: pede o que você quiser. Foi assim com Salomão. Rapaz, que coisa tremenda. Você pode pedir até metade do reino. Você sabe o que é metade do reino? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso para uma judia que não conseguia nem mandar currículo para as firmas, porque ela não tinha o work permit, autorização lá do país, que ela era estrangeira. Metade do reino eu te dou. Já era a terceira vez, se eu não me engano. O jejum, o efeito do jejum, da humilhação diante de Deus, da oração de Mordecai e do povo judeu. Olha só, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Continua, filha, por favor. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida. Vixe, agora começou a azedar, hein? Vai. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. Eu não quero o seu reino, não. Eu só quero viver e quero que o meu povo viva. Nós não estamos interessados em poder político, poder judiciário. Nós não estamos interessados em salvar o povo de Deus. É isso que queremos. E é isso que vamos fazer e ninguém vai nos impedir. Ninguém. Ninguém. Eu não quero saber de poder político. Não quero saber de ministério, de participação em governo. Eu só quero pregar o evangelho, liberdade para pregar o evangelho e salvar o meu povo, o povo de Deus. Esse ministério não está interessado em poder disso, daquilo. Nós queremos é salvar o nosso povo que está gemendo, é isso que queremos. E ninguém vai impedir-nos de fazer isso. E se alguém quiser impedir, eu estou desafiando, então que tente impedir. Que tente impedir. Se alguém quer nos impedir, então que tente impedir. Então que tente impedir. Continua, filha, por favor. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido como escravos, né? Se ainda como escravo nos tivesse vendido, continua, filha. calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Meu Deus! Então, valente essa mulher, hein? então
Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester. Uai, mas reverteu o negócio? Pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Vixe, olha o ciúme. O rei estava com ciúme, vai. Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Vixe! Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Rapaz, que coisa, cara. Que coisa. Leia isso na madrugada da sua casa, na sua cama, para você ver. Até o fim. Nenhum crente, nenhum servo ou serva de Deus está desprotegido perante Ele. Nenhum. Ninguém. Ninguém. Duvido que algum tirano, algum enganador, algum endemoniado desta política suja que eu e você estamos vivenciando no país, consiga, ainda que cative alguns crentes e passe para o lado deles, eu duvido que haja algum que consiga nos parar esse evangelho. Ninguém. Tem muitos crentes, infelizmente corruptos também, que estão passando para o lado deles, por causa do engano. Eles são mestres na arte de enganar, mas eles não poderão parar a obra de Deus, porque o rei estendeu para nós o cetro e dará a metade do reino se assim desejarmos. Porém não queremos, só queremos preservar a nossa vida e a vida do nosso povo. Amém? Não queremos saber de nada do rei, só queremos cuidar do nosso povo, e vamos cuidar, custe o que custar. E Deus sabe muito bem quem é você. Seja uma espécie de morto do rei. Quem toca o coração do rei achará favor diante do rei. O rei, como é que é o nome dele mesmo? Jesus. Esse é o rei a quem devemos honrar. Este. Que coisa, hein? Enforcai-o nela. Rapaz, se ele desconfiasse, ele teria feito um pouquinho mais baixo, tocando os pés no chão, porque botou lá, pisa lá e a corda não estica. Mas ele fez com altura terrível. O sujeito botou a altura, imagina quando jogaram ele lá. Ainda tem mais um capítulo, não tem? Ele foi invocado lá, foi? Fala no microfone, filho. Deus fez o Harbona. Levanta e fala para o povo. Sim, senhor. Isso. Deus fez. Não, olha para eles, essa é a maioria. Deus fez o Harbona, que era um dos eunucos, fazer o rei saber que
tinha uma forca. E que quem fez o próprio Ramã. Né? Aí o rei se agradou dessa... Não é fofoca, né? Mas ele fez porque ele foi obrigado a fazer. Ele recebeu ordem do... Aliás, não, o Ramã que fez, no caso. Fez a forca. Achei que você falou o eunuco. O eunuco trabalhava com ele. Não, o eunuco aproveitou a oportunidade, certamente não gostava do Ramã, sabia que ele era um homem justo, né? Ô rei, eu queria falar que ele fez uma forca lá, para enforcar o Mordecai. Aí fechou, né? Ele não teria como se o outro estivesse em alta, como ele viu que a casa já estava caindo pro lado dele. Exatamente. Não é verdade? Isso. Aconteceu uma situação comigo lá na Paraíba, há muitos anos. Muitos e muitos anos. Muitos anos. O bispo líder do Nordeste não gostava de mim. Na época, muitos anos atrás. Eu tinha 25 anos de idade, 24, 25 anos. E eu liderava o estado da Paraíba. E criaram uma situação, como eles estavam traindo o ministério, criaram uma situação para me tirar de lá. E o eunuco que levantou na época para falar, ele está até aqui. Ele está ali. O líder máximo do ministério onde nós convocamos. E eu não falava me defendendo. Aí, e o fulano falava, e a secretária falava. As duas secretárias eram contra mim a favor do líder. Eram minhas secretárias, mas eram a favor do líder. Aí falava, e pá. Aí levantou um eunuco na reunião na época. Hoje não é mais até casado, né? Que é o bispo. Você sabia disso aí, não? Ela sabia? Você era solteiro, né? Você namorava ela, né? Você contou para ela? Ele levantou e falou, já que é para falar a verdade, assim. Ele levantou assim. Eu até assustei quando ele levantou na reunião. Você não lembra disso, não? Ele falou, é assim. O rei, na época... O rei tinha até um jeitinho de falar assim, não. Aí, foi engraçado isso aí. O Ramã acabou sendo enforcado, né? Aí, aquele dia, o rei falou, a partir de hoje, Valdemiro vai para tal lugar e assume a liderança do norte e do nordeste. Ah, tá vendo? Mas o eunuco que estava lá era ele, né? Vocês sabem disso aí? Aí eu até, assim, como prêmio, eu liberei ele para casar, entendeu? Rapaz, que coisa. Tem umas coisas que acontecem assim na vida da gente. Eu não tinha como me defender, não. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Mas é impressionante como a palavra de Deus se cumpre e que em alguma parece que ela vai ser contrariada, né? Você já deve ter vivido momentos, e aquela promessa, né? E aquela palavra Deus falou. Rapaz, a única coisa confiável, a única âncora, a única segurança que eu e você temos chama-se Palavra de Deus. Se segure nela. Momento certo, não vai para a forca, honrado. Amém? É isso. Eu agradeço aos que me ajudaram. Acho que minha voz até melhorou um pouquinho. Mas é muito legal ouvir a leitura desse livro de Esther. Leia Esther com atenção para você ver coisa linda. Coisa linda. As mulheres, então. As mulheres. Leiam o livro de Esther.
e não pensa nos seus projetos pessoais. Eu me lembrei até daquela parábola do o apólogo do Jordão lá, não é verdade? Em Juízes 6 ou é 8, né? Não sei. Não. As árvores foram ungir para si um rei. Reina sobre nós. Oliveira, né? A oliveira falou: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens prezam, iria pairar sobre as árvores? A rainha Esté poderia falar assim: bom, eu sou a rainha, eu vou me meter nessa encrenca, eu tenho tudo aquilo. Eu vou me meter nessa encrenca e o rei se aborrece comigo. Mas Mordecai falou: você acha que vai escapar? Não vai. Só que Mordecai falou com base na justiça divina, na justiça de Deus. Porque Deus não levanta uma rainha para cruzar os braços e ficar só trocando de joias, de roupas finas. Não. Deus levantou você, rainha, para você ir pelo povo dele, botar a sua vida se necessário for. É desse jeito. É para isso. Agora, que coisa maravilhosa. Leia lá com atenção. E não se aperreie, como dizem os meus filhinhos lá do Nordeste. Não se aperreie se algum tirano, pé de cana desses aí, achar que pode acabar com a obra.